Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do H Plus Tá On. E fazendo a nossa penúltima aula dica, penúltimo episódio de dicas para o primeiro dia, que ainda tem inglês e espanhol no sábado. Então hoje, dia de finados, Dia de los Muertos. Dia de los Muertos. Está aqui conosco, professor de obras e literatura de linguagens como um todo, Aislan. Seja bem-vindo, Aislan. Valeu, Kim. Obrigado pelo convite aí. Vamos tentar desenrolar um pouquinho o Enem para a rapaziada aí, né? Falar um pouco da prova de linguagens, que é a primeira prova, né? Logo no primeiro dia. E que é uma prova cansativa, que é uma prova extensa, né? Mas não é nenhum bicho de sete cabeças também, não. De dificuldade, ela não... Cara, acho que a maior dificuldade é exatamente administrar o tempo, né? Porque é uma prova com 45 questões, né? 40 de língua portuguesa, que envolve ali também algumas coisas de educação física, né? De arte e tal, e 5 questões da língua estrangeira, né? Que o candidato optar, que é inglês ou espanhol. Então, é uma prova muito extensa, porque geralmente no Enem eles colocam texto, questão, texto, questão, texto, questão, né? Não é um texto que serve para 5 ou 6 questões, como a Unesp faz, por exemplo. E ainda tem a redação, né? No mesmo dia. Sim. Então, quer dizer, a maior dificuldade é a administração do tempo. Agora, a dificuldade no que diz respeito ao conteúdo, né? Eu diria que ela não é nem comparável a uma FUVEST, a uma Unicamp, enfim, a uma prova da Banca VUNESP, né? Que é uma dificuldade no Enem. Essa dificuldade em relação ao conteúdo, ela é bem menor. Ela é bem menor no sentido de que você tem uma materialidade na questão que ela já te dá um encaminhamento para a resposta, né? É mais assim, poxa, de acordo com a questão, qual a alternativa correta? Exatamente. De acordo com o texto. Isso, de acordo com o texto. Porque assim, se você pegar uma prova da Unicamp, por exemplo, ou da FUVEST, que tem lista de leitura obrigatória, o texto tá ali, mas o que está sendo considerado também além do texto, é o todo do livro, né? O todo da obra, às vezes é a escola literária, o momento ao qual o autor pertence. Aqui não, aqui geralmente se cair um texto de literatura, vai ser a materialidade do texto que está ali. Né? De acordo com o que tá ali. De acordo com o texto que está ali. Então, quer dizer, a gente fala muito materialidade do texto, né? É o que é apresentado para o candidato ali, não é uma coisa que vai pedir para ele viajar, fazer um recorte histórico, uma intertextualidade, enfim, né? É uma coisa muito mais pontual. Cara, e assim, mas não significa que seja fácil, eu digo assim, de aceitar muito, porque, isso eu falo sempre para todos os alunos que a gente faz uma mentoria. É impressionante. Aconteceu o primeiro dia, aí os cursinhos começam a soltar gabaritos. Nenhum gabarito está igual ao outro e nem está igual ao oficial quando sai na outra quarta-feira. Exatamente. Pô, se os professores que tem que fazer ali só linguagens, sim, entendeu? Da área deles, não conseguem entrar num consenso, imagina um aluno lá, mais redação, mais ciências humanas, né, meu? Por que isso, cara? Então, cara, aí é uma questão mais técnica, mas eu acho que dá para explicar. Como é uma prova que, né, a gente vê que 80% da prova é de interpretação de texto, quando você considera uma espécie de materialidade do texto, como eu disse, que é o texto que está lá e faz a pergunta de acordo com o texto tal, né? Às vezes tem alternativas que trazem informações que tem a ver, vamos dizer assim, não tem muito a ver com o texto em si, mas tem a ver com o todo, né? Com o autor, com o período literário e tal, e aí fica naquela discussão de saber qual é a certa, qual é a errada, né? No que a prova pensou elaborar essa questão. Então, na verdade, muitas vezes o aluno ele vai para a prova do Enem e ele vai achando assim, é só interpretação de texto, eu vou chegar lá e tá de boa e tal, e não é bem assim que a coisa funciona, né? Porque apesar de ser uma prova das que a gente tem aí, pelo menos dos vestibulares paulistas e tudo mais, é uma prova menos conteudista, né? Mas não quer dizer que é um oba-oba também, que você vai chegar lá e vai ter a resposta na sua cara. Evidentemente que você precisa ter ali uma bagagem, né? Que é uma bagagem, inclusive, para a prova de interpretação, porque a leitura é muito importante, né? A atenção é importante. Isso não só na prova de linguagem, isso é em qualquer outra prova do Enem, de qualquer outro vestibular. E a gente percebe muitas vezes a aluna ou o aluno, ele chega
A melhorar bem o conteúdo, mas a interpretação ainda não. Sim, exatamente. O que teoricamente seria o mais fácil, tá longe de ser o mais fácil. Engraçado isso. Porque eu acho que o aluno ele foca muito na questão do conteúdo e ele não presta atenção em coisas simples, né? Porque, assim, tem um modelo de questão do Enem que talvez seja o que o aluno... Na parte de linguagens, eu digo, obviamente eu não conheço as outras áreas tão a fundo, mas tem um tipo de modelo de questão no Enem que é muito interessante, né? E aí que o aluno erra. Que é assim, ele coloca lá um texto, ele coloca lá um enunciado, certo? E as alternativas que ele apresenta são alternativas que, de certa forma, têm a ver com o texto, têm a ver com o autor, têm a ver com o momento literário. Então, vamos fazer um exercício hipotético aqui, sei lá. Pega uma questão sobre o realismo e Machado de Assis. Né? Aí o cara coloca lá várias alternativas que tem a ver tanto com o realismo quanto com o Machado de Assis. Só que o enunciado vai te direcionar, né? Então, às vezes, o texto que ele apresentou lá, ó, de acordo com este texto aqui, ou com este trecho aqui, né? Qual é a característica que está contemplada? Aí o aluno lê e fala assim, pô, tá tudo certo. Né? Parece que tem mais de uma certa. Sim, isso é né? bem comum. E aí não é isso, né? Porque você tem que olhar lá pro enunciado. Então, eu costumo dizer assim, né? Uma das técnicas, uma das dicas que eu dou é o aluno olhar para a prova e quando ele for ler um texto e tal, um gráfico, uma tabela, ele lê o enunciado primeiro, né? Principalmente quando o texto é mais longo e tal, ele lê o enunciado primeiro e depois ele vai ler o texto, porque eu acho que aí ele já lê o texto já encaminhado, já né? procurando aquilo que o enunciado quer, né? Assim, obviamente que cada um é cada um, mas eu acho que essa é uma técnica, né? Uma dica que pode facilitar na administração do tempo. Isso, principalmente porque o tempo é apertado, né? Na administração do tempo, eu acho que é uma dica válida. Boa, boa. Bom, o H+, ele separa para os alunos que aqui estudam conosco as incidências de todas as disciplinas das principais provas. Então tem Enem, tem UERJ, tem FUVEST, tem Unicamp, Unesp, enfim. Então aqui está projetado a incidência de linguagens dos últimos 5 anos de Enem. Você, professor, já foi falando de interpretação, né? E, poxa, interpretação 80% da prova. 80% da prova. Então, poxa, se você treinar sua interpretação, mais administração do tempo, mais resistência de prova. Sim. Eu acho que dá para ter dá para ter um resultado. Um bom número de aceitos. E aí, TRI de linguagens, ele é o mais baixo de todos, mas pensando em medicina nas públicas, tem que guardar ali. E de interpretação, assim, você estava falando, gráfico, tabela. Quando cai, assim, uma tirinha ou um jornal, o que é isso aí? Isso aí é gênero? O que é? Não, então, isso aí é gênero textual, né? Então, é uma coisa assim, né? Podem ter mesclas no meio disso, né? Interpretar o gênero textual. Isso. Interpretação de tudo isso aqui, né? Perfeito. Né? Então, por isso que agora, assim, quando a gente fala de interpretação no sentido mais estrito da palavra, é porque a grande parte da prova, né? Ali mais de 79%, é essa questão de acordo com esse texto aqui. Então, o aluno vai olhar para o texto, ele tem que entender o que o texto está dizendo, a partir, inclusive, das palavras-chave do texto, né? Então, ele vai lá, ele vai ler com calma, ele vai tentar separar as palavras-chave, né? O sentido de uma preposição, o sentido de uma conjunção, enfim. Quando a gente fala de tirinha, de charge, às vezes, né, a pergunta não é exatamente para você definir o que é uma charge, o que é uma tirinha, o que é um quadrinho, enfim. Mas ela vai apresentar lá uma charge, uma tirinha, e às vezes essa tirinha ele vai perguntar para você lá se o texto é um texto, sei lá, se o que está na tirinha é narrativo, dissertativo ou descritivo, entendeu? Sim. Então, obviamente que a alternativa ela não vai ser só assim, né? Narrativo, descritivo, injuntivo, dissertativo. Vai apresentar narrativo, tal, porque faz isso, isso e aquilo, né? Descritivo, porque faz isso, aquilo, outro, né? Então, essa questão do gênero textual, ou do tipo textual também, né? Ela é muito importante, ou seja, a intencionalidade do texto. Aí, essa questão dos gêneros textuais, ela se expande um pouco, porque vem a questão também ligada aos gêneros cotidianos, né? Então, tipo, para identificar o que é um editorial de um jornal, né? Para identificar o que é um artigo de opinião, para identificar o que é, sei lá, né? Uma receita de bolo que seja, enfim. Então, esses gêneros textuais, eles caminham muito no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Então, quer dizer, passa também a tirinha, a charge, pela leitura de imagens. Sim. Passa também. E leitura de imagem, você falou até no começo aí de
quadros, né? O negócio Sim, assim, de vira e mexe arte. tem... Então, aí é outra dica importante pra caramba para os alunos, que é a seguinte. Sempre que um gráfico é apresentado, uma tabela é apresentada, ou então uma obra artística, né? Uma fotografia ou uma reprodução de uma, sei lá, de uma Mona Lisa da vida, né? De uma obra de um Picasso, etc. É muito importante o aluno ler o enunciado, né? Prestar muita atenção no que o enunciado está falando, para ele não se confundir com o que ele tem que observar na obra, numa obra de arte, por exemplo, e ele vê, né, ali embaixo, geralmente na legenda ali com as letras miúdas, né, tem lá o ano, tem lá o autor, né, tem lá o lugar onde essa obra está. Enfim, essas informações, elas são de extrema importância em alguns casos, né? Sim. Então, a gente tem ali, né, nessa leitura de imagens, a gente tem que prestar atenção, inclusive, nisso. Né? Inclusive nessa perspectiva assim da localização temporal da obra, da localização espacial do autor, porque às vezes o cara olha para a obra e fala, pô, conheço isso aqui de algum lugar, né? Aí de repente ele lê o nome do autor ou ele lê o século, entendeu? Porque cada um tem facilidade de guardar uma coisa, né? Aí ele lê o século e fala, putz, essa obra aqui é daquele período ou daquele autor, né? Tá parecida com aquela outra que eu conheço mais, né? Então isso vai facilitar também. Sim, isso em todas as provas as disciplinas, do, né? do Enem, isso. Sim, sim. Porque você foi falando, eu lembrei de uma vez, tinha uma questão de biologia, obviamente, né? E aí a resposta era um molusco, era um caramujo, alguma coisa assim, falava de um texto perguntando do hospedeiro, enfim, do hospedeiro intermediário, se eu não me engano, e lá na legenda tava assim, a vida do Bion Falária. Então teve muita gente que não conseguiu entender direito o texto, mas tinha o conhecimento de que o Bion Falária era a respeito daquela doença, e aí conseguiu matar a questão, assim, graças justamente à legenda. A legenda, sim, ali a fonte, a citação. Você sabe que às vezes a legenda, ela pode não dizer tanta coisa, né? Mas aí que entra uma questão que aí a gente estava falando do conteúdo antes, né? Perfeito. Aí entra uma questão muito mais ligada à bagagem que o aluno está levando, né? Esse preparo, né? Esse repertório. Acho que em 2012 ou 13, eu sei que 10 anos ou um pouco mais de 10 anos atrás, caiu assim uma coisa extremamente solta, que era a capa do LP dos Mutantes, né, da banda. E o aluno daquela época, né, grande parte deles não tinha nem ideia de quem eram os Mutantes. Imagina. Né? Então, acho que hoje piorou ainda, né? Mas hoje eu acho que tem mais informação, né? Tipo, a gente falou aqui, quem estiver assistindo e não sabe quem é os Mutantes, vai lá coloca e tem lá as informações. Deixa na aba ali, abre outra janela, enquanto está ouvindo, já está pesquisando o que é mutante. Exatamente. Agora, além daquela questão, foi uma questão muito mais conteudista, porque ali o aluno que não conhecia, que nem não tinha ideia da existência dos mutantes, né? Ele não conseguiu chegar numa resposta, né? Então, enfim, porque, né, era uma questão que envolvia um conhecimento, né, uma bagagem, um repertório cultural, como se diz, né? Um pouco mais profundo. Mas, né, não é comum esse tipo de questão no Enem, mas elas podem aparecer, né, nesse sentido aí. Até porque seria, imagino, uma questão difícil, né? Sim, então, sim. O TRE não ia puxar tanto assim. E aí, o que mais que você tem para dar dica pra gente? Aí, ó, a variação linguística, né? A variação linguística hoje em dia, eu diria assim, que um tempo atrás, né? Até esse período que eu tô citando, uns 10 anos atrás, para trás, né? De 10 anos para trás, a variação linguística era uma questão assim, era um assunto um tanto quanto polêmico, né? Porque ainda se apegava muito ao ensino da gramática tradicional, da norma culta e tal. Hoje, os alunos hoje em dia, eu acredito que os alunos hoje em dia, eles enxergam, né, a questão da variação linguística com mais, vamos dizer assim, com mais entendimento. Né? Porque é aquele negócio, falar certo ou falar errado, sabe aquela parada? Que não existe mais, né? Esse negócio de falar certo, falar errado. O que existe é você falar de acordo ou em desacordo com a norma culta, adequando-se ao contexto, né? Então isso aí acaba aparecendo bastante no Enem, né? Sempre tem ali algumas questões pulverizadas no meio que levam em consideração exatamente essa variação linguística. Existem diferentes tipos de variação, né? Tem a variação regional, que são os falares regionais, tem a variação que é inerente à classe social, tem a variação que é inerente ao grau de estudo, ao grau de escolaridade, né? Então, homem, mulher, às vezes. Às vezes no Enem cai até jargão, né? Jargão e tal. Uma vez que apareceu, né? Teve, que era da comunidade... Eu não me lembro agora se era da comunidade LGBTQIA+,
se era... Eu sei que era um jargão... Eu acho que é isso aí mesmo. Que era de uma determinada comunidade, né? De um grupo, vamos dizer assim, social, paulista ou paulistano, não me engano, se eu não me engano. Teve isso mesmo, até saiu polêmica por causa disso, porque tudo gera polêmica, né? Tipo, se você não pensa como eu penso, polêmica, né? Então, isso. Mas era um jargão de um determinado grupo social, assim. Eu lembro disso aí, porque é justamente por causa da polêmica. Da polêmica, exatamente. É isso. Esse ano vai ter polêmica também, você pode esperar que certeza que alguma polêmica vai ter. Eu imagino, né? teve algum professor que falou que justamente por ser uma prova de nível nacional, tem a influência do governo, enfim. Sim. Polêmica com certeza, né? Sim, com certeza. Polêmica não... Porque, e aí a gente tem estilos de prova, porque por mais que o INEP seja um órgão de Estado, né, e não um órgão de governo, é inevitável que você, com as mudanças de governo, vai tendo pequenas mudanças, né? Sim. No conteúdo da prova. Na estrutura não, a estrutura tá aí, sempre a mesma e tal, mas no conteúdo da prova, às vezes, coloca-se uma coisa, tira outra, coloca-se outra, tira outra e... Sim. Né? E aí, disseram que as questões, o banco de questões estava se esgotando, então pode ser que tenha algumas questões mais atuais, exatamente. Né? Então... Porque o ano passado vieram com essa história, né, de que estava esgotando isso, o banco de questões, tava né? com baixo... Tipo reservatório de água na Cantareira. Isso, tava em seca. Tava assim no volume morto. Assim como está a nossa Amazônia ali, os rios estavam em seca, agora vamos ver. Então a gente acredita, de acordo com as notícias, sim. que as questões vão estar conectadas mais com a atualidade. Claro que não vai cair, né? Pô, Israel-Palestina. Semana passada não vai cair, com né? toda certeza não, mas... questões feitas no ano passado mesmo. Claro. Por exemplo. É tipo a redação, né? Às vezes o aluno fica naquela ansiedade, né? Mas será que vai cair isso, vai cair aquilo? O Enem, na maioria das vezes, ele evita esses temas, vamos dizer assim, meio maniqueístas, né? Do tipo, eu sou assim, eu sou daquele outro jeito, né? Tipo, não tem mais essa... Acho que nunca teve, na verdade, essa coisa de escolher um lado, né? São questões, assim, mais... de ponderação mesmo. Sim, né? sim. E aí, nessa questão toda aí da interpretação de gêneros textuais, da leitura de imagens e até da própria variação linguística, aí que aparecem nesses assuntos que geralmente são polêmicos, né? Então, tipo, é uma notícia de jornal, é um artigo de opinião, né? Encrencaram uma vez com uma das frases mais famosas da Simone de Beauvoir, né? Que não, aquela do livro Segundo Sexo, né? Que ela diz mais ou menos assim, parafraseando, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher, né? E aí encrencaram. Encrencaram porque ela está falando, obviamente, da questão social de ser mulher, né? Ela não está falando da questão biológica. Mas aí a pessoa entende pela questão biológica e deturpa tudo, é aquela, né? Aquela coisa que a gente já conhece, né, das polêmicas. E aí, esses textos, né, esses textos jornalísticos ou esses textos opinativos, enfim, que circulam na imprensa mesmo, na internet, né, e tal, são eles, né, que são a base da prova do Enem. E literatura? Literatura cai esse pouquinho mesmo? Literatura geralmente cai esse pouquinho mesmo. Né? Literatura cai esse pouquinho mesmo. As questões de literatura, elas são muito mais genéricas, certo? Elas não são questões, como eu disse, né? FUVEST, Unicamp, que tem leitura de lista de leitura obrigatória, o FPR, que tem lista de leitura obrigatória, enfim, né? A gente tem aqui a UERJ, né? Que tem um trabalho interessante com livros, né? Que ela cai na redação, uma doideira. É bem interessante o trabalho que eles fazem. Legal. Que eles obrigam o aluno a ler mesmo, né? Até vai cair na redação, né? Imagina se a galera vai ler ou não. Exatamente. A redação é pouco da prova, né? Isso. Mas a literatura, no Enem, ela é mais genérica. Então, para responder a prova de literatura, basta que o candidato saiba, né, de uma maneira até básica, né, a evolução das estéticas literárias e as características básicas de cada uma. A gente não tem questões tão aprofundadas. Então, o que vai ser perguntado? Vai ser perguntado de uma característica geral, sei lá, do romantismo, né? Teve um ano aqui, eu me lembrei... Então saber as escolas ali. Sim, as escolas literárias. Por exemplo, teve um ano que caiu uma questão de um livro do regionalismo romântico, entendeu? O regionalismo romântico do século XIX e tal. E, na verdade, não era uma questão técnica, né, sobre o regionalismo romântico. Tinha lá um trecho de um texto falando de um incêndio na mata e da capacidade de renovação da própria natureza, porque é tudo idealizado no romantismo e tal, né? Então, as alternativas eram alternativas que uma delas só se referia
Ao mesmo tempo, a estética literária, né, a escola literária, o estilo de época e ao que o texto estava falando. Então pode haver essa relação, né? Às vezes ele dá uma característica da escola literária, mas diverge do texto. Ou às vezes ele converge com o texto, né? Dá uma característica do texto, mas diverge da escola literária. Mas assim, são questões que não têm uma dificuldade ou uma profundidade maior, né? Se você souber a estética literária ou as características básicas das estéticas literárias, aí vai para a interpretação, né? Lá do primeiro. Então tem que ter uma base da das escola. escolas literárias, né? Tendo essa base, já e depois cai para a interpretação. Aí isso. cai para a interpretação, exatamente. Sei lá, aquilo de arcadismo bucólico, Isso, simplicidade. exatamente. Pô, tá bom. Eu tenho que saber esse nível que eu sei, tá bom? Porque eu não sei, é isso que eu sei. Mas assim, o Arcade, né? Você pega, ó, bucolismo, pastoralismo. É o básico mesmo. É isso. É o básico mesmo. Eu sei nem sei se eu falei certo, tá? É isso mesmo. Ah, tá. É o básico, bucolismo, pastoralismo, né? Aquela questão do carpe diem, né? Do hedonismo, de aproveitar o momento, etc. Já basta. Tá firmeza, né? Sim, não precisa... Boa, então já tô preparado. Tá preparado para fazer o Enem. Pelo menos uma questão de literatura você vai acertar. Pô, aí, assim, penúltimo tópico que a gente vai citar aqui nesse episódio, gramática. Gramática. O que eu mais ouço é assim, não tem gramática, no Enem não é cobrado gramática, enfim, Sim. isso no Rio era assim, em BH é assim, aqui é assim, em todos os lugares que eu já trabalhei, você também deve escutar bastante isso. Sim. E aí, cai gramática ou não cai, ou cai até nível escola literária? Como é que funciona isso? For Dummies. For Dummies. Gramática, é que assim, o que é gramática? Aí a gente podia ficar aqui discutindo isso um tempão, entendeu? Porque assim, quando você, por exemplo, identifica a função de uma conjunção dentro da frase, né? Dentro de uma construção frasal. Se ela é adversativa, se ela é aditiva, se ela é concessiva, isso é gramática, né? Se você é uma parte, vamos dizer assim, da morfologia, né? Ou uma parte da sintaxe, ou uma parte, enfim, da estilística, identificar figuras de linguagem, né? De certa forma faz parte da gramática também. Então, assim, é que a gente acaba tendo a ideia de gramática como aquele monte de regras, né? Eu costumo dizer que é a parte mais exata, né, das ciências humanas. Perfeito, né? Concordo. Que tem um monte de regra... E várias exceções. Um monte de exceção à regra, né? Tem mais exceção do que regra. Exato. E então, também assim, quando a gente fala que não tem gramática, é que, na verdade... não tem aquela coisa de você ter que classificar a oração como subordinada, completiva, nominal, entendeu? Subordinada, substantiva, completiva, nominal. Perfeito. Oração, sabe essas coisas? Sim. Né? Então, não precisa disso. O que você vai ter que entender, talvez, é a função de uma preposição, a função de uma conjunção, né? É mais a questão semântica ligada aos elementos gramaticais do que propriamente outra coisa. Né? Se tiver... nos ouvindo e nos vendo, não precisa estudar para esse lado aí, não. Não, exatamente. Não precisa cair lá, pegar a gramática normativa da língua portuguesa do Brasil, tipo Rocha Lima, se não me engano é esse o nome do gramática. Não precisa pegar uma gramática para estudar. Assim, é interessante, Kim, porque assim, todos os exercícios que a gente faz na sala de aula, seja eu na parte de literatura, seja os outros professores na parte de interpretação de texto e propriamente de gramática, já são exercícios extremamente direcionados para essa visão que se tem hoje da gramática, entendeu? Perfeito. Então, às vezes, até na parte de literatura tem lá para a gente identificar, né, uma palavra, uma conjunção, identificar a função dela na frase, né, tirar do lugar de sujeito e deslocar para outro lugar, enfim. É nesse sentido que a gramática cai, né? Então, é você... Óbvio, identificar o que é o sujeito, certo? Mas você não precisa ficar classificando o sujeito, aquela coisa toda detalhada, né? Eu lembro que quando eu era... Há pouquíssimo tempo atrás, quando eu era aluno do ensino médio ou do ensino fundamental, a gente pegava a frase assim, tinha que classificar termo por termo da frase e tal, né? Isso aí, hoje em dia, não é mais funcional, digamos assim, né? Tanto que o Enem pede a interpretação e a interpretação passa exatamente por identificar o sujeito, por identificar o papel do verbo, por identificar, né, se o verbo ele prescinde ou não de um complemento, né? Se ele exige um complemento ou não exige, por aí vai. Boa. E por fim, nosso último tópico aí de incidência, funções da linguagem.
Funções da linguagem também é uma questão, né? Assim, funções da linguagem cai também, né? Ali um pouquinho. Então, esse pouquinho aí talvez seja o quê? Tá junto aí com alguma com coisa? gramática, sei lá, uma ou duas questões, né? Naquele universo de 40. Eu diria que até uma, sei lá, talvez. Mas, assim, função da linguagem, a gente precisa lembrar da perspectiva de comunicação, né? Então, emissor, receptor, mensagem, código e contexto. Perfeito. Né? Cada um me remete a uma função da linguagem. Então, quando a função da linguagem é centrada na própria mensagem, a gente tem a função poética. Quando ela tem essa entrada, né, no receptor, a gente tem a função conativa da linguagem. E por aí vai. Então, quer dizer, ali cabe muito para o aluno ele lembrar, né, dessas nomenclaturas, dessas funções da linguagem, principalmente aquela que é campeã intergaláctica de cair em qualquer vestibular, que é a função metalinguística da linguagem, né? Que é o texto que fala do próprio texto. Putz, então, caiu na Santa Casa. Toda prova que você for fazer de linguagem, seja aqui, acho que em qualquer estado do Brasil, qualquer prova, vai ter lá, né, uma questão que pode nem ser sobre isso exatamente, mas vai ter uma questão que pelo menos passa por esse assunto, pelo menos cita a função metalinguística da linguagem, né, que é quando o texto fala do próprio texto, né, seja esse texto verbal ou não verbal, né? Então, em alguns autores isso é muito presente, né? Então, de novo, aquela mescla, né? Coloco lá um texto do Machado de Assis, que é para eu identificar onde está a função metalinguística, né? Ou então para identificar se tem ou não metalinguagem. Então, bom saber. Eu vou fazer FUVEST ali, né? Depois, na FUVEST, sim, vai cair tudo isso aí, né? Sim. Tava na pergunta de antítese e paradoxo, qual que é a diferença, e metalinguística, nós estamos muito confusos para mim. Mas daí já é figura de linguagem, né? Antítese e paradoxo. Já estou em outro lugar, é isso? Já está em outro lugar. Porque a função da linguagem é isso aí, função metalinguística, propaganda. Qual outra função aí? Então, propaganda. Propaganda, porque o Enem, às vezes, ele pega lá, né? Propagandas antigas e tal. Opa, sim. Né? E ali na função da propaganda, dependendo da linguagem, quando a gente tem verbo no imperativo, assim, né? Beba tal coisa, faça isso. Vamos pegar, né, para não fazer merchan, vamos pegar propaganda institucional, né? Na época da pandemia, na Covid, né, as propagandas institucionais do governo eram vacine-se. Né? Sim. Então, isso é a função conativa da linguagem, né? Conativa é apelativa, ou seja, você direciona a mensagem ao receptor, diretamente a ele, né? Com o verbo no imperativo, né? Fazendo um pedido ou dando uma ordem, né? No caso da propaganda, obviamente, é uma espécie de pedido, né? Você direciona, então vacine-se, beba tal coisa, né? Faça isso, né? Proteja-se. Doe sangue, né? Então, geralmente é a função conativa da linguagem. Aí tem outra, a função fática, né? A função fática é quando você tenta manter o canal de comunicação. Então, eu tô falando com você aqui, você tá mexendo a cabeça assim, né? Perfeito. Perfeito, isso aí e tal. Isso é a função fática, né? Antigamente, quando a gente ligava, que hoje a gente não liga mais, né? Não. Difícil. Quando a gente ligava e a gente tava conversando com a pessoa, você queria que o outro lado do outro lado da linha ficasse, sei, porque senão você fala, tá aí ainda? Né? Sim. Então, é a função fática. Então, são essas as funções. A função poesia é importante. Poesia, sempre, qualquer poema, ele vai ter a função poética da linguagem. Entendeu? Por quê? O que é a função poética? É aquela que se centra na organização da mensagem. Então, todo poema, ele ele dá uma importância muito grande à forma. Né? Então você tem a forma do poema, né? E isso é muito importante em toda a poesia, porque efetivamente é o que transforma o texto num poema, né? A forma como você fala. Então todo poema ele tem a função poética da linguagem, né? E aí, dependendo do que ele fala, né? Aí eu posso ter outras funções. Então o poema que fala do próprio poema, o poema que fala do próprio processo de construção do poema, ele tem a função poética e a função metalinguística. Um poema que fala, sei lá, né, que traz, fala de amor, né, do eu lírico, né, do sentimento amoroso do eu lírico, ele tem a função poética, que é a organização da mensagem, mais a função emotiva da linguagem, que é essa que é pautada pela subjetividade, né? Então, o poema ele sempre vai ter a função poética.
Só que, às vezes, no poema se destaca muito mais a outra função, né, do que a propriamente poética. Então, por exemplo, no poema metalinguístico, talvez o que mais se destaque seja a função metalinguística, né, seja essa função do poema falando do próprio poema, do que propriamente a função poética. Mas aí vai depender da questão, né, do direcionamento que a questão te dá. Sim, às vezes do trecho, né? Do trecho, exatamente. Eu acho que era assim que caiu. Bom, é isso, né? É isso. Basicamente, assim, né, só para o toque final, é aquela coisa, né? Que os alunos devem escutar, os candidatos devem escutar isso todos os dias, né, na sala de aula. Calma, tranquilidade, né? Lê a prova com atenção, né? Quando der aquelas, sei lá, 6 horas da tarde que você tá com vontade já de sumir, né? Porque é muito cansativo, tenha, né, aquela força, aquela calma, exatamente para ler as questões, porque grande parte das respostas estão nos textos apresentados pelas questões e no direcionamento que o enunciado dá ao aluno, né, dá ao candidato, né? Basicamente é isso. Boa. Fechou, professor. Então já deu até o recado final para que faça uma boa prova. Exatamente, ótima prova. Descansem bastante. Descansar. Chega antes, né? Chega antes, não vai querer aparecer na televisão, né? Isso. Acho que todo mundo já deve estar falando isso, né? Isso aí. Toma cuidado para não aparecer na reportagem, na televisão. A não ser que seja aqueles que vão de propósito, né? Que querem aparecer mesmo. Tem uma galera que vai de fantasia. Isso, tem os virou São Silvestre. Virou mesmo, é isso. Bom, Aislan, agradeço aí sua presença, principalmente nesse feriado, né? Sim, sim. Então, você que é um palmeirense, então sempre é bem-vindo aqui. Mano, estamos aí. Estão deixando a gente sonhar. Deixando a gente sonhar, deixa eles. A gente tá ali na espreita, se vacilar... Estamos de bobeira, exatamente. O ano já tá entregue, qualquer coisa é lucro. O que vier é lucro. É isso. Fechou, Aislan, valeu, brigadão, valeu, galera. Beijo, tchau. Tchau, tchau.